Bom dia a todos. Obrigado. Eu quero ministrar uma palavra super rápida hoje. A gente tem ainda a cerimônia da ceia. E eu queria começar lendo um único versículo que está no Evangelho de João, capítulo de número 16. Se você puder, quiser me acompanhar, é um versículo bem conhecido. São palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Vou ler novamente. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Bem, acho que há uns 2 anos atrás, eu recebi um convite para tocar em uma igreja. Um colega meu me convidou, um contrabaixista, e ele me ligou e ele falou: Mel, que a gente vai ter um culto aqui, a gente está sem guitarrista, lembrei de você, queria que você viesse tocar com a gente. E era uma igreja que eu não conhecia ninguém, conhecia só esse rapaz. E ele falou assim: o culto era no próximo final de semana e as agendas de ensaio não estavam batendo. Então, um só pode no dia, o outro pode no outro, em horário diferente. Não vai ter ensaio. É chegar tocando. Vou te passar as músicas, vou te passar o tom. Enfim, comprei a ideia. Quando eu cheguei no culto, o rapaz que havia me convidado não foi. Simplesmente não. Eu não conhecia ninguém, cheguei na igreja, olhei para dentro da igreja e encontrei o filho dele, né? Falei: cadê seu pai? Ele disse assim: cara, meu pai não veio para o culto hoje. E aí eu olhei para a igreja, e eu com essa capacidade que eu tenho de fazer amizades, né? Extremamente um cara social, um político praticamente. Olhei para dentro da igreja, olhei para fora da igreja e falei: vou embora. Porque eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu pensei, primeiro eu acho que a data deve ter errado, eu devo ter vindo no dia errado. Aí eu peguei o celular e comecei a olhar as mensagens. Depois eu olhei e falei: não, as músicas, eu acho que eles trocaram a música. Eles não vão tocar. Se o músico não está aí, o cara que me convidou, não vai ser essas músicas que ele passou para mim, não vai ser essas músicas, vou passar vergonha. Comecei a olhar para dentro da igreja e falei: já deve ter um guitarrista lá, já deve ter convidado outro cara. Pensei um monte de coisa. Eu tenho essa dificuldade, foi uma barreira para entrar para a igreja. Se fosse a Thaísa, ela ia mudar algo. Já que o músico não veio, a gente vai tocar outras músicas. Porque a Thaísa tem uma capacidade de fazer, sabe? A gente está no mercado fazendo compras, eu estou aqui escolhendo, esse é mais barato, mas é mais ruim. Quando eu olho para o lado, ela já está com uma célula de família, que eu nunca vi na vida, conversando, e ela já identificou que a criança de 10 anos tem problema de matemática, não sei como ela chegou a essa conclusão, e já está dando as diretrizes, olha, por aqui, tem que levar aqui. Uma capacidade incrível. Ela olha lá meu marido, eu olho assim e falo: onde seu marido, onde? Cadê? É incrível. Mas eu fiquei pensando umas 10, se eu entro na igreja ou não entro. Não sei se você já teve ou já conheceu alguém assim que marca as coisas e não vai. Sabe, marca o churrasco, marca o dia do churrasco, é ele que marca o horário do churrasco, quem que tem que levar o quê, e ele não vai, no dia do churrasco, ele não vai, não aparece. Esse rapaz nem me ligou, cara, não disse por que não ia. Guardado as suas devidas proporções, Jesus deu uma dessa.
Jesus, quando ele esteve aqui, ele bagunçou a cidade de Jerusalém, a cidade por onde ele passou. Meio que a cidade virou de cabeça para baixo, porque ele mexeu em coisas que... Ele mudou a rotina das pessoas. Por causa dos milagres que ele fazia, ele curou cegos, gente que nunca havia visto na vida, de repente começa a ver. Gente que nunca andou, de que andar com a ajuda de pessoas, daqui a pouco o cara está andando sozinho com as próprias pernas. Isso foi causando movimentos na cidade, que foi mudando a rotina de todo mundo. Certamente, se você ligava a televisão, ia estar falando sobre Jesus. Mais uma vez, dizem que ressuscitou um cara aqui, 3 dias de morto. Jesus causou. Cidade de Jerusalém, cidade de Cafarnaum, cidade de Naim. Pessoas que mudaram a sua rotina depois que conheceram Jesus. Eram pescadores, tinham um barco, de repente deixaram o barco para trás. Tinha investimento para comprar um segundo barco, pegou o investimento e começou a dar o dinheiro para os pobres. E começou a andar, a seguir Jesus. É Jesus que dizia, amanhã a gente vai para Jerusalém. Pô, daqui em Jerusalém, 2 dias de viagem, então vai ser amanhã o dia na estrada. As pessoas acompanhavam Jesus. Ao ponto que, diz a Bíblia, que 5, 6, 7 mil pessoas iam atrás de Jesus. Se ele quisesse tomar um cafezinho aqui no posto, ia parar a Kennedy. Porque 5, 6 mil pessoas estavam aguardando quando que ele vai sair, o que ele vai falar para a gente. Houve um movimento na cidade de uma tal forma que alguns queriam matá-lo. Você vai para Jerusalém mesmo? Lá os caras querem, vivo ou morto, querem a sua cabeça. Eu tenho que ir para lá. De repente, quando a cidade estava pegando fogo, religiosos, porque não sei se você sabe, mas tinha uma lei na religião de Israel que quando um leproso era curado, ele tinha que passar, antes de se socializar, de voltar a ter comunhão com as pessoas, ele tinha que ir até o sacerdote, para que ele fizesse um exame clínico, e realmente está curado. Só que não existe histórico de que isso aconteceu. Então a rotina do sacerdote, eles nunca analisaram ninguém. De repente começa a fazer uma fila no templo, porque Jesus curava os leprosos e falava, cara, vai lá no sacerdote e cumpre a lei. De repente faz uma fila de ex-leprosos. O sacerdote não sabia nem como, nunca fiz isso, cara, chama o cara, não, o mais velho lá. Não, nunca, na história aqui a gente nunca, não sei nem como analisar. A rotina muda da religião, das filosofias da época. Cidade de Jerusalém estava de cabeça para baixo, num bom sentido pelo menos. De repente, Jesus chama os seus discípulos, e começa uma conversa mais ou menos assim. Gente, seguinte, estou indo embora. Estou indo para a casa do Pai. E isso foi um baque para aqueles que seguiam a Jesus, principalmente. Aqueles que haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Porque eles tinham uma expectativa de que Jesus ia assumir o trono. Você é o Filho de Deus, olha os milagres que você faz. Então Pedro começa a dizer, para onde você vai? A gente vai junto. Não, estou indo para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? A gente vai junto, Aonde você vai? A gente vai. Você vai para Jerusalém, você vai para o monte, a gente vai. Você vai para o templo, nós vamos junto. Então, onde que você vai? E Jesus começa a ser um pouco mais direto, e ele começa a dizer o seguinte, eu vou morrer. Vou me entregar. E isso abate aquelas pessoas. É assim, você fez tudo isso. Olha só como é que está Jerusalém. Você liga os canais de TV, só fala de você. Fala daqueles que te seguem. Agora, como é que a gente vai ficar? Como é que você vai embora? Como é que você faz esse evento todo e não vai estar presente nos próximos dias? E Jesus começa, nesse contexto que Jesus diz, não se turbe os vossos corações. Tenham calma. É nesse contexto que Jesus senta-se à mesa e começa a falar, o meu pão, o meu corpo precisa ser cortado, dividido por vocês. Eu preciso morrer. Os teólogos chamam
capítulo 13 de João ao capítulo 17, eles chamam de momentos de despedida, são discursos de despedida de Jesus. Mas eu queria chamar aqui hoje de momento de alinhamento de expectativa. Porque a mesa que Jesus senta com os seus discípulos é um momento de alinhar as expectativas. As expectativas deles eram que Jesus pudesse assumir o trono, o governo. E de repente Jesus começa um discurso de que ele não vai estar mais presente. Ele está dizendo assim, amanhã não vou estar aqui com vocês. Amanhã vocês vão sozinhos para Jerusalém, vão para Cafarnaum sozinhos. Eu não vou estar. Mas eu estou falando isso para que em mim vocês tenham paz. Eu estou dizendo isso para que quando vocês virem o meu corpo pendurado, sem vida, não pense que o plano não deu certo. Não se decepcione, não pense que vocês deram um tiro no pé, que vocês largaram tudo e foram frustrados. Quando vocês virem meu corpo pendurado, não fique triste o coração de vocês. Quando vocês virem que eu não cheguei lá na igreja, que eu convidei você para ir, mas você não foi, mas eu te passei as músicas que é para você tocar, eu passei qual que é o tom, eu te passei o endereço, eu te passei o dia do culto, eu te passei o horário do culto. Então chega lá, arme a sua guitarra e toque. Estou dizendo isso para vocês, para quando você chegar lá no churrasco que eu marquei o local, que eu disse que você tem que levar a maionese, o outro a costela. Estou dizendo isso para vocês, para quando você chegar lá e eu não vou estar lá, vocês dêem continuidade à festa. Faça a festa acontecer. Ainda que eu não esteja lá. Porque eu preciso estar na casa do Pai, preparando o lugar para vocês. Precisa que eu esteja ausente neste momento. Mas dê sequência àquilo que vocês aprenderam. Hoje sou eu que digo, vamos para Jerusalém, vamos para o templo, vamos para Cafarnaum. Amanhã é contigo. Se vocês vão orar no templo, se vocês vão orar no monte, se vocês vão orar na casa de Pedro, vocês decidam, orem. Dê sequência naquilo que vocês aprenderam de mim. Faça a vida acontecer. Ensine aquilo que vocês de mim aprenderam. Faça os mesmos milagres que eu. Dê sequência. Tenham paz em mim para aquilo que está para acontecer. E esse alinhamento que Jesus faz dos seus discípulos é o mesmo para nós. Se você tem em Jesus, como diz Hebreus, a sua alma tem como âncora a esperança no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então esse alinhamento de expectativa é para a nossa vida. Foram para os primeiros discípulos, foram para os nossos primeiros irmãos lá da Turquia, foi para os nossos primeiros irmãos lá da Grécia, foi para os nossos primeiros irmãos lá da Itália, e é aqui para os irmãos do MAP. Jesus está fazendo um alinhamento durante o sentar da mesa e dizendo, sabe quais as expectativas que vocês precisam ter sobre a vida? No mundo, vocês vão ter aflições. O Evangelho de Jesus, ele é muito lúcido, muito lúcido. Ele traz luz sobre aquilo que está acontecendo neste mundo. E ele está dizendo para mim e para você, no mundo, vocês vão ter aflições. No mundo, nessa estrutura onde a engenharia do mundo caiu, está podre, é morte, onde há pecado e as suas nuances em todas as camadas da sociedade, na economia, na biologia, as crianças, as pessoas já nascem doentes. No mundo, teremos aflições. É possível que no mundo você perca a noite de sono. É possível que no mundo a morte chegue no seu lar. É possível que no mundo você tenha alguma doença para tratar e você vai tratar para o resto da sua vida com remédio, vai ter que passar periodicamente no médico. Neste mundo nós teremos aflições. É possível. Porque este mundo está condenado. Nosso corpo é limitado.
os órgãos começam a parar de funcionar, a performance do coração daqui a pouco não é mais a mesma, começa a sentir uma dorzinha aqui, uma dor ali, aí vai lá no médico, o osso está desfragmentando, porque é este mundo, porque é a esfera, é a estrutura deste mundo. Neste mundo há injustiças. É possível que neste mundo, se durante uma entrevista de emprego, ou descobrir que os seus valores é cristão, e feche a porta para você. É possível que a sua empresa comece a concorrer ao bid de uma grande empresa, e de repente o cliente fale, ao perceber que a sua empresa tem valores cristãos, te tire da jogada. E você tenha apertos financeiros. Neste mundo é possível que a crise financeira encontre o seu lar. Ou quantos aqui, ou ninguém aqui, nunca passou uma noite sem dormir? Nunca teve confusão sobre quem é? Nunca olhou para a vida e falou assim, cara, será que estou no caminho certo? Que Deus existe? São as amarguras e a tristeza dessa vida, deste mundo. Quem aqui nunca enterrou um ente querido? São as aflições deste mundo. E o nosso Cristo, Ele nos alertou e nos disse, no mundo, vocês vão ter aflições. Mas tem uma coisa nessa expectativa. Anime-se. Vivam a vida com ânimo. Enfrente os problemas com paixão, energia, coragem. Não seja estático, não seja parado. Cabeça erguida, coragem. A mesma palavra que Deus deu a Josué. Josué, coragem, ânimo. A mesma palavra que o apóstolo Paulo deu uma carta para Timóteo, quando ele estava numa igreja complicada de perseguições. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo, Timóteo, coragem, ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu não sei se você entende o que é isso. Quando Jesus fala que Ele venceu o mundo. E que é por isso que a gente precisa ter ânimo. Porque não existe nada neste mundo que Jesus não tenha vencido. Se você quer falar sobre pecado, Jesus simplesmente perdoou os pecados das pessoas. Morreu para que o pecado das pessoas pudessem ser perdoados. Você quer falar sobre catástrofe da natureza? Jesus um dia mandou que os ventos e o mar parassem, ficassem quietos. Andou sobre as águas. Você quer falar sobre difusão biológica, gente que nasce doente? Jesus curou cegos de nascença. Jesus curou um homem da mão mirrada, que nasceu assim. Você quer falar sobre doenças? Jesus curou as diversas doenças. Você quer falar pobreza, sobre crises financeiras? Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Fez um peixe, dá uma moeda lá para pagar um imposto. Do que você quer falar? Quais são os problemas, as crises que você enfrenta que Jesus não tenha vencido? Você quer falar sobre difusão ou emoções que estão bagunçadas, sobre espíritos malignos que atormentam as pessoas? Jesus expulsou os milhares. Ele chegava e expulsava os demônios, o espírito das pessoas, para que as pessoas fossem livres. Você quer falar de crise filosófica, religiosa? Jesus confrontou a todos, e ninguém tinha palavras para combater as palavras de sabedoria de Jesus. Você quer falar de morte? Então Jesus está dizendo assim, eu venci o mundo. Todas as crises que você possa ter, eu venci. Por que você deve se animar? Porque vocês não estão mais sobre o governo do mundo.
Vocês não estão mais, como o pastor Marcos já falou aqui, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós estamos debaixo do governo de Jesus. E o governo de Jesus dissipou as trevas. E Ele está pedindo que a gente se anime e viva a vida com força, porque a gente está aqui, no mundo caótico, mas sobre a esfera do governo de Jesus Cristo. E sobre a esfera do governo de Jesus Cristo, é possível que existam milagres. É possível que a crise financeira vá embora. É possível que as doenças vá embora. É possível que a confusão mental encontre um lugar de repouso. O pensamento que está vagando e que você não consegue encontrar um lugar de repouso em Jesus, na sua paz, no seu espírito, no seu governo. Jesus está dizendo assim, olha, não seja uma pessoa, um homem e uma mulher dobrável diante das crises deste mundo. Porque eu venci o mundo e eu resgatei vocês. Vocês estão sob influência do meu governo. Se você continuar lendo, capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração linda. Uma oração, dizem que é a oração sacerdotal de Jesus. Linda. E eu não sei se você já leu, mas leia. Porque nessa oração ele inclui você. Ele diz, Senhor, eu não estou orando, Pai, não estou orando só por esses. Eu estou orando por aqueles que ainda vão chegar. Eu estou orando pelo pessoal lá do MAP. A glória que tu me deste, eu entreguei a eles. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. É a oração de Jesus. Eu não te peço que te tires do mundo, porque eles têm uma missão. É a oração de Jesus, está orando por você. Não tire ele dos mundos, mas livre ele do maligno. É a oração de Jesus por a sua vida. E eu não sei quais são as crises que a gente vai passando, porque nós estamos num mundo desfragmentado. Aqui você está com uma missão, não tenha dúvida. Porque se você está sobre o governo de Jesus, é possível que aonde você chega, onde você encosta a mão, começa a ver cura. Aonde você chega que está tudo atormentado, a paz chega junto. Porque você está sobre o governo de Jesus. E como o apóstolo Paulo diz, por isso nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus já venceu. Então as palavras de Jesus, olha, a expectativa de vida, vamos fazer um alinhamento aqui, a gente vai ter prova, gente. Vai ter dificuldades. Mas, peito erguido, cabeça erguida, a minha força está em vocês. Meu espírito está em vocês. A minha vitória é a vitória de vocês. Então, vamos enfrentar os problemas que tiver para enfrentar, cabeça erguida. Como o apóstolo Paulo diz, sabe, vamos arregaçar as mangas, arrumar os joelhos que estão desconjuntados, se erguer e fazer veredas retas, para que aquele que é manco não manqueje mais, mas antes seja curado. Então, em nome de Jesus, levante-se, enfrente a vida e os problemas com alegria, com poder e com a força do Espírito Santo, porque nós vivemos sobre o governo de Jesus. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então anime-se. Quando vocês olharem lá meu corpo sangrando, olhem e diz o seguinte: está tudo dentro do script. Está tudo dentro do planejamento. Foi como ele disse que ia ser. Foi como os profetas disseram que ia ser. Vamos arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito. Estou dizendo isso para que tenham paz em mim. Não se turbe os vossos corações diante das dores deste mundo. Anime-se. Porque só vai acontecer aquilo que precisa acontecer.
Estou no controle. Eu venci este mundo e o meu plano está em andamento. E sabe por que você está aqui? Porque você faz parte dele. Então é possível que durante o seu enfrentamento dos problemas, aquilo que Deus permitiu que lhe acontecesse, talvez você nem saiba, mas vai acontecendo mudanças de vida, curas. Você vai resolvendo os problemas e pessoas vão sendo curadas. Você vai resolvendo os seus problemas, os seus conflitos, e você vai amadurecendo, como diz o apóstolo Paulo, a gente precisa amadurecer a nossa salvação. Você vai crescendo em tudo. E você vai resolvendo os problemas, os conflitos com o casamento, com um filho que agora não é mais adolescente, agora é um jovem, e vai tendo problemas novos, e vai tendo a crise, e vai vindo, mas a gente vai andando, e a palavra de Jesus é ande com ânimo. Porque a gente vai resolvendo, e um problema aqui, um problema ali, e a gente vai organizando o mundo por onde a gente passa. Então, palavra de Jesus hoje, que quando você estiver nessa mesa, alinhe as suas expectativas com Ele. Talvez você se frustrou em algum momento, como as pessoas talvez se frustraram com Jesus. Jesus estava esperando que você assumisse o governo. Ia dissipar o exército de Roma. E Jesus está dizendo, meu reino não é desse mundo. Mas o meu reino está vindo. Meu reino está vindo. Meu reino está chegando e vocês são convidados a fazer parte dele. Então anime-se. Anime-se. Não sei quais são as crises que te fizeram ficar para baixo. Você está aqui, mas não está aqui também, sabe? A tristeza abateu a sua vida por uma dificuldade. Não deixa, não. É dia de você se erguer hoje. Que a sua alma se reposicione durante essa ceia. Força. Que a sua alma encontre lugar de firmeza em Jesus e nas suas palavras. São palavras dele para você. Anime-se, porque eu venci o mundo. Não são as minhas palavras, são as palavras do Evangelho, que traz luz sobre este mundo. Este mundo de injustiça, de morte. Mas anime-se. Anime-se. Ergue as mãos. Que o Espírito Santo te toque a sua alma hoje. Amém? Que a sua alma seja fortalecida. Que a sua alma seja fortalecida hoje. Que nada que te aconteceu, que aconteceu lá atrás, você está ainda segurando. Hebreus 11 diz sobre os montes de homens e mulheres que venceram o mundo através da fé. Venceram o mundo. Gente comum. E aí quando eles, depois de Hebreus 12, falar sobre essas pessoas, ele começa o Hebreus 11 falar dessas pessoas, o 12 ele fala assim, já que a gente tem esse monte de exemplo, estamos rodeados de tamanha testemunhas, então deixemos as coisas que nos prendem, deixemos os pecados que nos tornam tão vagarosos. Sabe, tem pecado em nós que nos deixa devagar, lento. Você não consegue enxergar o que está acontecendo na sua vida. Sabe, seus filhos estão passando por uma crise espiritual, mas você não vê. Porque o pecado te deixa para baixo. Te deixa pesado. Você não tem ânimo para o culto. Você não tem ânimo para chegar na igreja. O que está precisando aí? Está precisando aí fazer alguma coisa? O pessoal lá das crianças está precisando de ajuda? Não. A gente está preso em umas coisas e o escritor de Hebreus está dizendo, corra para a direção que ele quer que você corra, mas você está devagar, está pesado. Você está aqui, mas também
não está. Se não tivesse, não fazia diferença. Então, o Senhor está falando, cara, ânimo, vamos erguer aí esses braços fortes, esse talento, esse ministério, ânimo, porque eu preciso de você na obra, preciso de você no reino. Então a gente precisa se animar, olhar para casa e falar, tentar enxergar o que está acontecendo espiritualmente na nossa família. A esposa está passando por uma crise, mas a gente não consegue ver. Por quê? Porque a gente está lento, caminhando assim com um peso nas costas, um peso que Jesus já tirou. Você está caminhando com os pesos deste mundo. Eu te tirei de lá. Você estava lá emaranhado, enraizado. O mesmo sangue que jorrava no mundo era o mesmo que jorrava em você. O mesmo ar que você respirava no mundo é o mesmo. Mas eu te tirei de lá. Você é meu. Te comprei com meu sangue. Limpei você, te dei vida nova. Te perdoei os pecados. Te curei, te tirei da crise. Então ânimo. Você já experimentou o que eu posso fazer por você. Então ânimo. Levante-se. Se posicione. Tome o seu lugar de sacerdote na sua casa, de mulher de Deus. Tome o seu lugar dentro da comunidade, de alguém que quer ajudar, que precisa, que olha para os problemas e fala, eu quero fazer parte disso. Porque eu tenho um ministério, porque eu tenho dons, porque eu tenho um talento, porque eu tenho um chamado. E minha vida não pode passar assim. Então ânimo, é Jesus te chamando, ânimo. Vence as crises deste mundo que a gente vai ter. Sem ânimo, com ânimo, vai vir uma atrás da outra. Então Jesus está te chamando, erga-te. Não seja dobrável diante dos poderes deste mundo, porque eu venci o mundo. Os poderes satânicos deste mundo não têm poder contra a sua vida, porque eu venci o mundo. O que mais Jesus fez? Não tem na Bíblia, você não vê os sacerdotes expulsando espíritos malignos que atormentavam as pessoas. Era normal na vida das pessoas. Normal. O filho é surdo porque tem um espírito maligno que deixa ele assim. Aí vinha outra fazer o quê? Aí vinha a prima e falava, mas o seu filho está bem, e o meu? O meu espírito maligno toma ele e ele quer se jogar na BR, quer se jogar no fogo, tem que ficar preso em casa. Era normal, não tinha o que fazer. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. Preste atenção. Não é normal você viver com essas crises se você tem Jesus como Senhor da sua vida. Não é normal você ter espíritos malignos atormentando a sua casa se Jesus chegou na sua vida. Expulse. Em nome de Jesus, expulse. Não é normal essa tormenta, esses pensamentos que não encontram descanso, porque Jesus chegou. E o Jesus que chegou é o Jesus que venceu o mundo. Aleluia. 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 Talvez a sua alma está abatida aqui hoje. Mas é dia da gente fazer um alinhamento de expectativa com Jesus. Ele te chama para você alinhar as coisas hoje. Que durante a cerimônia da ceia seja esse momento. De Senhor, estou aqui de novo. Estou aqui de novo, Senhor. Se te falta ânimo, que o Espírito Santo te toque. Te toque. Tinha uma canção antiga, que eu vou cantar aqui, você dá o tom. Você procure aí. Um corinho que dizia assim: basta que me toque,
Senhor, pra minha alma. Ficou muito alto. Conhece? Se a noite escurecer. Faça essa oração. Se a sua alma está abatida aí, diga ao Senhor de novo. Basta que me toque. Toque nessa noite, desta manhã, Jesus. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Coloque-se de pé, por favor, vamos terminar. Talvez algumas coisas na sua vida foram abatendo a sua alma. Mas seja esse dia de que o Espírito Santo te toque aí. Quando você comer do corpo, beber do sangue, você encontre vida. Porque Jesus sofreu o que sofreu para que a gente ganhasse vida. Durante o alinhamento dele de expectativa com seus discípulos, ele disse: precisam comer do meu corpo e precisam beber do meu sangue para ter vida. Então é por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está nessa cerimônia. Para que a gente tenha vida. Então talvez está te faltando vida. Vida de verdade. Vida de ânimo, vida de energia, de coragem, de paixão. Vida que fala assim, o que tem para fazer? Qual que é o projeto que tem que tirar que estava na gaveta lá e você precisa tirar e fazer acontecer? Não interessa a sua idade, não. Não acho que você está velho para fazer, não. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas flores não secam. Vêm os dias ruins, mas não secam. E ainda quando envelhecer vão dar frutos. Então não acho que você está velho para fazer alguma coisa. Tem experiência, tem know-how, tem conhecimento e tem um espírito de vida na sua vida. Então, em nome de Jesus, anime-se. Que essa cerimônia, que essa mesa, você sente-se com Jesus hoje e fala assim: eu vou me alinhar às expectativas aqui. As minhas estavam ruins, Senhor. Só estava olhando o problema, só estava olhando que não ia dar certo. Olhei para o passado e vi que não deu certo. Tentei uma vez, vi que não deu certo. Tentei uma segunda, não deu certo. Desisti. Mas eu estou aqui hoje. Vamos alinhar a expectativa contigo. O Senhor nos pediu para que eu tenha ânimo, e eu quero ter ânimo. Eu quero colocar esse projeto para frente. Eu quero ajudar quem precisa de ajuda. Eu quero ser um instrumento na sua mão, Senhor. Eu quero ser um discípulo que esteja ativo no teu reino. Então, se você precisa de toque do Senhor na sua alma, ore para que o Espírito Santo te toque, te fortaleça, te visite aí, em nome de Jesus.